Convido os irmãos a abrir o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, uma pequena meditação, porque nós temos a ceia, mas eu vou trazer uma pequena meditação para os irmãos acerca dessa palavra. Podemos ficar de pé, pequena palavra. Diz assim, 1 João, né, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que lhe receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Que a tua palavra venha nos abençoar e nos fortalecer, Senhor, e nos santificar. Usa a minha vida nesse momento, nessa pequena meditação, e que o teu nome assim seja glorificado. Amém. Podeis assentar. João, nessa palavra, né, ele declara, né, algo que nós já sabemos pelos evangelhos, e ele mesmo escreveu no evangelho, e foi alvo, né, da pregação que eu fiz na semana passada, eu cheguei a comentar isso, e João diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Ele não foi recebido pelo seu povo, né, pelos judeus, pelo povo, né, escolhido, ele não foi recebido, não foi reconhecido. Foi a pregação da semana passada, em meio à expectativa que o povo criou, eles não conseguiram reconhecer o verdadeiro Cristo, porque não batia com as expectativas que eles criaram acerca de quem seria o Cristo. E nós meditamos sobre isso, né? Porque muitas vezes as nossas expectativas em relação a Cristo também nos afastam do verdadeiro Cristo. Mas não é esse o tema de hoje. E João diz assim, olha, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Evidentemente, João está falando, né, de toda a igreja. Nós que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos o poder e o direito de sermos chamados filhos de Deus, e nós somos filhos de Deus. Por isso, o véu, né, se rasgou com a morte de Cristo, porque não tínhamos acesso direto ao Pai, agora nós temos pela morte de Cristo. Então, hoje nós oramos diretamente ao Pai por intermédio de Cristo, porque Ele diz, pedi em meu nome. Então, é pelos méritos de Cristo que nós chegamos diante do Pai para pedir. Mas esse ser recebido como filho de Deus é algo, sim, definitivo em nossa vida, porque é algo que está inteiramente ligado à nossa salvação. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e isso é pelo poder de Deus, nós, a partir dali, somos filhos de Deus, não mais criaturas apenas de Deus, mas filhos de Deus. E isso é algo, sim, definitivo em nossa vida, porque uma vez convertidos, nós somos convertidos para a vida eterna. Mas nós temos que reconhecer que nós lidamos também com algo na nossa vida cristã que não é tão definitivo assim. Na nossa vida cristã é uma caminhada de altos e baixos. É uma caminhada em que muitas vezes nós estamos num estado de santidade muito grande, nos sentindo muito próximos de Deus, mas nós temos aquele dia também que a gente tropeça no pecado e a gente se sente triste, amargurado pelo nosso pecado. Outras vezes, as batalhas que fazem parte do pacote da nossa caminhada cristã nos fazem cansar, desanimar e às vezes até pensar em desistir da caminhada com Deus. Tudo isso faz parte da nossa vida cristã. E Deus sabe muito bem disso. Por isso, Deus ele cria a oportunidade de nos renovarmos na nossa caminhada. A fidelidade de Deus conosco ela é algo constante na nossa vida. Deus ele não precisa se renovar a cada dia. Deus não precisa ser fortalecido, porque Deus ele é constante no seu poder, na sua força, na sua fidelidade, na sua misericórdia, no seu amor, em todos os seus atributos. Deus é constante, nós não somos. E Paulo, com grande sabedoria dada por Deus, ele identifica esse problema de uma forma muito
profunda quando ele diz, olha, há uma batalha dentro de nós. E onde há uma batalha, horas um está vencendo, horas está vencendo, ele diz, fortalece o espírito para que vença a carne, porque a carne precisa ser crucificada. E Paulo diz, olha, que miserável homem que eu sou, porque eu faço o mal que eu odeio, mas não consigo fazer o bem que eu amo. E isso dito pelo apóstolo Paulo. Um homem que foi à frente da igreja pregando para os gentios, e foi ele que propagou a igreja de Cristo, um homem que chega a dizer, olha, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, mas ele revela o contraste. O mesmo Paulo que diz, olha, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, porque a minha vida é fazer a vontade de Cristo, o mesmo Paulo diz, ora, que miserável homem que eu sou, que eu faço o mal que eu odeio e deixo de fazer o bem que eu amo. E o mesmo Paulo diz assim também, que o espinho da carne o envergonha, que o inimigo, esbufeteia ele pelo espinho da carne. O mesmo Paulo, porque há essa inconstância na nossa vida cristã. Mas, amados irmãos, a palavra que Deus quer trazer para a sua vida essa manhã é que essas inconstâncias da nossa vida cristã, esses tropeços da nossa vida cristã, não fazem de nós uma fraude. Nós não somos uma fraude no reino de Deus. Deus, ele nos reconhece como salvos, como seus filhos, mesmo com as inconstâncias da nossa caminhada e mesmo com os nossos tropeços em nossos pecados. Eu sempre digo isso, a igreja precisa ter isso no seu coração. O pecado, ele não nos torna uma fraude diante de Deus. Ele só vai nos tornar uma fraude se a gente praticá-los e colocá-los eles permanecendo em nossa vida, mas quando eles são para nós tropeços, coisas pontuais na nossa vida, nós não somos uma fraude diante de Deus por isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o inimigo, cada vez que a gente tropeça, ele tenta nos desqualificar. Ele tenta colocar o nosso tropeço no pecado, como uma sentença de morte, como um decreto de uma derrota contínua. E a gente precisa ser cuidadoso com isso. Porque se Deus ele cria os meios para a gente se renovar, é porque ele reconhece que a nossa caminhada é de altos e baixos. Nem sempre a gente vem para a casa de Deus pleno de vigor espiritual. Nem sempre. Às vezes a gente entra ali, moído. Às vezes sentindo frio espiritualmente, a gente precisando de Deus. A nossa vida é assim, a gente tem que reconhecer, mas nós não somos uma fraude por causa disso. A gente não pode deixar o inimigo colocar isso em nosso coração. A própria ceia, por que Cristo instituiu a ceia? Ele falou, olha, fazer isso em minha memória, porque ele sabe que a gente precisa ser lembrado. Ele sabe que se não for a ceia, a gente vai esquecer do sacrifício dele na cruz. E nós precisamos estar retornando o tempo todo. A própria igreja, nós tivemos na igreja um momento marcante, histórico, que nós celebramos agora em agosto, o momento da reforma da igreja, mas não se iluda, a igreja precisa ser reformada o tempo todo. Nós, como igreja, precisamos a cada dia estar voltando à palavra para ver se a gente não se desviou em nada dela. Porque a nossa caminhada, ainda que seja de muita boa vontade diante de Deus, a gente precisa estar se revendo o tempo todo. Tanto que João diz assim, olha, aquele que diz que não peca chama Deus de mentiroso. Deus reconhece a nossa realidade. Deus sabe da nossa realidade. Mas Deus não nos expulsou por causa disso. Por isso, Paulo diz, olha, a salvação é pela graça, não é por méritos. Diante do julgamento que está por vir, nós seremos reconhecidos como justos pelos méritos de Jesus Cristo. Por isso a salvação virá pela graça. Mas esse mérito, ele estará sobre a nossa vida, se a gente aceitar Cristo como Senhor e Salvador, e isso já fizemos, mas se a gente tiver uma vida cristã se renovando a cada dia, para não deixar que os nossos tropeços se transformem para nós em derrota. O que vai determinar se é um tropeço ou uma derrota é a nossa postura diante dos nossos pecados, a nossa postura diante do nosso desânimo das nossas lutas. Nós precisamos voltar
a Deus todos os dias e nos renovar. João diz, olha, ele é fiel e justo para perdoar. João, ele reconhece que os pecados estão diariamente na nossa vida, mas ele diz, Deus é fiel e justo para perdoar, ou seja, a fidelidade de Deus está todos os dias em nossa vida para nos perdoar de nossos pecados. Então, nada justifica a gente abraçar um pecado e caminhar com ele. Nós temos que a cada dia voltar a Deus, nos arrepender dos nossos pecados e nos renovar diante de Deus. Por isso a ceia foi instituída, para que a gente volte à mesa do Senhor constantemente, e assim a gente não esqueça que o que nos define é a cruz de Cristo. É o sacrifício de Cristo na cruz que nos salvou, e não é algo do passado, mas é um sacrifício que tem plena validade a cada dia na nossa vida e se renova todos os dias na nossa vida. A nossa salvação está hoje em nossa vida, porque esse sacrifício, ele continua tendo plena validade em nossa vida. A morte de Cristo na cruz, que quitou a nossa dívida, ainda quita as nossas dívidas de hoje. Quando a gente se arrepende diante de Deus e recebe o perdão, é a validade do sacrifício de Cristo sobre a nossa vida. Mas para isso Cristo falou, olha, fazei em minha memória, ou seja, voltem à mesa constantemente para que vocês não esqueçam. A gente precisa se renovar e voltar a Deus. E a igreja, ela vive de renovações. Por isso eu digo, celebrar não é relembrar ou comemorar, celebrar é reviver. Então a gente vem hoje falar do Natal novamente. O Natal, assim como a ceia e muitas outras coisas que fazemos na igreja, cada culto é uma renovação, é uma oportunidade de renovação na nossa vida. Cada vez que a gente chega diante do altar, a gente pede perdão dos nossos pecados, a gente louva o Senhor e a gente é ministrado, porque essa palavra, quando é pregada, ela santifica. Ela não só corrige o rumo da nossa vida, mas ela nos confronta com o nosso pecado e ela nos santifica. Jesus falou para os discípulos, vocês já estão santificados pela palavra. Essa palavra nos santifica. Ela nos confronta com o nosso pecado e ela nos santifica pelo poder do Espírito Santo. Então, a cada culto nós passamos por uma renovação na nossa vida espiritual. Por isso, o culto é uma necessidade. O culto não é um lugar onde eu gosto de ir, quando eu tenho tempo eu vou, mas é uma necessidade espiritual para a gente recomeçar a outra semana fortalecidos e renovados. Uma vida espiritual não se sustenta se a gente não frequenta um culto, se a gente não frequenta a igreja. Nós não temos em nós mesmos condições de sustentar uma vida espiritual. A gente precisa estar voltando o tempo todo a Deus. E o Natal, entre todas as oportunidades de renovação, é uma oportunidade de renovar. Nós somos chamados a celebrar o Natal, não a comemorar ou a reviver, mas a celebrar. Então, que esse Natal, irmãos, eu estou alertando e estou voltando a essa palavra hoje, que a gente não seja mais um Natal apenas na nossa vida, mas que a gente faça dele uma oportunidade de nos renovar espiritualmente. Senhor, Tu sabes dos meus pecados, Tu sabes aonde eu estou errando, e eu sei também, mas eu peço, eu não consigo, pela vontade humana e pela minha natureza humana, vencer talvez alguns pecados da nossa vida, algumas coisas que estão erradas na nossa vida, mas eu peço que pela Tua misericórdia o Natal venha a ser um marco na minha vida. Assim como o nascimento de Cristo dividiu a história, que o Natal divida a história da nossa vida também. Que a gente possa, após o Natal, passar pelo Natal e sair dali um cristão muito melhor do que a gente é hoje. E isso é algo que vem de Deus, e Deus quer nos dar isso esse Natal. Deus deseja nos dar isso esse Natal. Então, que a gente possa fazer do Natal, assim como a ceia hoje vai renovar o sacrifício de Cristo em nossa vida, que assim o Natal também nos renove como cristãos na nossa caminhada cristã. Como eu falava também na última pregação que eu fiz pela manhã, semana passada, o Natal, ele pode acontecer na nossa vida plenamente, independente se a gente vai estar num lugar onde a reunião familiar não há cristãos, independente se a gente está vivendo uma situação na nossa família ou fora da nossa família de tempestade, não importa, porque o Natal ele vai acontecer no nosso coração. O Natal verdadeiro, ele não depende de aonde a gente está ou não depende do que está acontecendo na nossa vida. Ele vai acontecer no nosso coração.
A gente lembrou, e eu lembrei lá, né, que lá onde Jesus nasceu, aquela cidade cheia tinha palácio, tinha de tudo, mas o Natal aconteceu distante, numa manjedoura. Ali o Natal aconteceu, porque o Natal acontece onde Jesus está. Então é no nosso coração que o Natal vai acontecer e precisa acontecer, que a gente não deixe de fazer do Natal uma renovação. Mas vamos agora nos renovar através da ceia. Eu convido a Andressa a estar servindo a ceia. Vamos nos renovar espiritualmente através da ceia do Senhor. E Jesus, ele veio para esse momento. A chegada de Jesus no Natal tinha um propósito, o momento da cruz. Jesus veio para isso. Ele disse, olha, para isso eu nasci e para isso vim ao mundo. Jesus, ele nasceu com um propósito, morrer pelos nossos pecados e fazer a vontade do Pai em todas as coisas. Esse era o propósito. Ele não veio, ele não nasceu para ele mesmo, ele tinha consciência disso. Ele nasceu para ser dado como cordeiro. Ele nasceu para ser entregue. Por isso ele disse, olha, eu vim para servir. Eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Ele veio para ser o cordeiro morto em nosso lugar. Obrigado, Senhor, por tão grande graça, Senhor, que nos é dada a cada momento, por tantas oportunidades de nos renovarmos. Pois se o pecado quer nos derrubar, o Senhor é fiel e nos renova a cada queda, nos renova a cada desânimo, nos renova a cada momento. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que Tu fizeste em nossa vida nessa manhã. Nós te agradecemos e te pedimos, continua agindo na Tua obra nesse dia. Sê conosco ao redor da mesa também do café. Sê conosco, Senhor, hoje na aula que daremos para o casal de Casados para Sempre. Abençoa, Senhor. Nós te pedimos, seja na aula do CETEB, que mais que um aprendizado ali, o Senhor tem usado a vida do Teu filho Paulinho para ministrar. Porque não é só um conhecimento, mas há também a Tua presença ali, fazendo daquele ensinamento um agente de transformação. Nós oramos pelo culto da noite, Senhor, que Tu estejas presente também, que Tu tragas, encha a vida do Paulinho da Tua unção, Senhor, porque ele estará aqui humildemente diante de Ti, Senhor, entregando a sua vida, Senhor, como sacrifício vivo, para que Tu, através dele, abençoe essa igreja. Que Tu sejas presente, Senhor, em todo momento, em todas as coisas, pois a obra é Tua, Senhor. Nós apenas nos colocamos aqui, mas Tu has de agir através da nossa vida. Nós assim Te agradecemos, Senhor, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias e sobre a Tua igreja, pelos méritos, pelo poder e autoridade de Jesus. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém.